Olá pessoal, meu nome é André Luig e eu vou apresentar aqui para vocês agora uma rotina para o dimensionamento analítico de pilares de concreto armado. Antes de tudo, né, falando um pouco dessa planilha, né, ela tem aqui a analítica, mas também inclui uma parte numérica, de tal forma que ao você abrir ela, para que o solver aqui desse método momento e curvatura não seja rodado, você deve colocar aqui rodar igual a não na direção X e rodar igual a não na direção Y. Porque caso eu esteja fazendo algum estudo e altere alguns desses dados aqui inseridos, ele vai recalcular aqui essa etapa, que eu não vou descrever agora, mas vou falar mais para frente, e isso vai demandar uma certa quantidade de tempo na sua rotina. Basicamente, a inserção de dados corresponde a estas células que eu estou aqui selecionando e a estas células aqui correspondentes aos esforços. Uma questão interessante aqui é que para essa planilha, né, o HX está também atrelado ao seu respectivo MX. Ou seja, quando eu falo de MX, é verdadeiramente o momento que está causando rotação ao longo desse MX. E para as outras propriedades semelhantes, se eu tenho HX, qual é o comprimento da minha face superior, da minha viga inferior e da minha face inferior da minha viga superior, né? Qual é esse comprimento aqui, né? A imagem descreve muito bem, né? Você tem que dizer qual é o seu L0x, que é para o seu HX, e o seu L0y. O KX e KY também devem ser inseridos e é importante você colocar um KX e KY que correspondam verdadeiramente ao seu problema estudado, pois isso vai influenciar no local de consideração da segunda ordem. A estabilidade da minha estrutura, eu tenho que colocar se é de nós fixos ou nós móveis, né, para que eu saiba qual é o valor de θ que eu vou utilizar aqui na minha excentricidade acidental, e θ aqui não vem ao caso, né, explicar, mas é um termo utilizado aqui para encontrar essa excentricidade. E basicamente é isso. Esses locais aqui são os dados que você deve inserir o seu carregamento. No tocante aos valores calculados pela planilha, primeira coisa aqui é as propriedades calculadas. Aqui você vai ter uma ideia da inércia em cada direção do seu elemento estrutural, do seu comprimento efetivo, considerando as respectivas alturas de viga, e das esbeltezes para saber se está adequado ou não para o método de cálculo utilizado ou se vai ser necessário calcular a segunda ordem. O primeiro passo aqui que essa planilha calcula, vamos para as excentricidades, é a excentricidade inicial. E aí ela utiliza o momento na base para calcular a excentricidade na base e o momento no topo para calcular a excentricidade no topo. E a excentricidade no meio, que nada mais é do que 0,6 da minha excentricidade máxima mais 0,4 da minha excentricidade mínima. Tem um fator aqui que está considerado, tipo, não é porque essa excentricidade não tem aqui nessa minha seção um momento no meio, que esse momento no meio não deve ser considerado. Existe ali uma interpolação que está envolvida no cálculo. E aí ele considera essa interpolação, e é até uma questão interessante também que nessa planilha aqui foi utilizada, é como definir o sinal dessa minha excentricidade no meio. Basicamente ela está dessa maneira. Ó. Se eu tenho aqui um momento da base que é de 2000, ou seja, que é maior do que o meu em módulo, que é maior do que o meu momento no topo, ele vai e diz que o sinal da minha excentricidade no meio é positiva, seguindo aqui o valor da maior excentricidade encontrada, que seria a da base. Ao passo de que se eu diminuir o seu valor, agora ele vai dizer que essa excentricidade no meio é negativa, seguindo a maior excentricidade, que agora seria que a do topo. E aí eu vou voltar aqui para o valor original. Com essas excentricidades iniciais, eu tenho as acidentais aqui, as minhas excentricidades mínimas e as comparações que são realizadas para o cálculo da minha primeira ordem, lembrando que eu tenho que fazer aquela comparação, da minha excentricidade inicial
com as excentricidades mínimas, lembrando de adicionar a acidental onde é necessário. Caso em questão aqui, algo interessante aqui dessa rotina, é que se eu defino um K igual a 1, a minha excentricidade acidental vai ser somada no meio da minha seção. Ao passo que se eu definir um K igual a 2, essa minha excentricidade acidental vai ser somada na base da minha seção. Ou seja, basicamente por isso que eu falei que esse K aqui deve ter uma boa coerência, né, com o problema que você está estudando. E aí, né, continuando para o cálculo, a rotina vem e calcula a necessidade ou não de calcular a minha segunda ordem. Para esse caso aqui, obteve-se, né, um limite de UTs de 35, que para a minha seção HX, né, necessitou aqui da segunda ordem, e para Y não. É importante destacar que em problemas de flexão composta oblíqua, a rotina consegue interpretar se uma direção possui momento ou não, para que nessa direção seja considerado ou não a minha segunda ordem. O que é que eu estou querendo dizer basicamente com isso? Ela deu aqui em X que sim, eu necessito calcular a segunda ordem. Ela deu aqui que em Y, não, eu não preciso calcular essa segunda ordem. Contudo, a rotina vai lá e pesquisar, aqui em Y tem dizendo não. E em X está dizendo sim. Ok, a favor da segurança, eu calculo a minha segunda ordem para as duas direções. Contudo, caso ela venha e perceba que aqui no meu MY não tem nenhum momento atuante, ela não calcula essa segunda ordem para a direção analisada Y. Considerando somente, né, um pilar, a flexão composta simples, né, um momento em apenas uma direção. O pilar padrão aqui com curvatura aproximada é o primeiro método calculado, né, e ele diz aqui a curvatura, a excentricidade de segunda ordem, a excentricidade total e o momento total. O pilar padrão com rigidez aproximada, igualmente, né, ele calcula aqui os resultados e deixa disponível. E ao final também tem aqui um gráfico para que você possa entender, né, como esses esforços são amplificados e também que você possa entender qual método é mais conservador ou não. Para esse caso aqui, né, nós conseguimos perceber que a curvatura aproximada, né, aumentou bastante essa excentricidade aqui no meio do meu pilar, ao passo de que o elemento aqui em azul, que seria a rigidez capa aproximada, ficou quase que semelhante à excentricidade de primeira ordem. Uma questão aqui interessante é que caso você altere algum elemento da planilha aqui e esse gráfico não se altere, você puxa aqui para o lado um pouquinho e volta. Quando você fizer isso nos gráficos que estão aqui na planilha, esse gráfico será refeito. Em posse agora dessas excentricidades, nós podemos ir para os métodos de cálculo da nossa armadura. E aqui eu defino o diâmetro do meu estribo, o diâmetro o diâmetro do meu agregado e o diâmetro da minha barra principal juntamente com o cobrimento. E aí eu venho aqui com esses parâmetros, né, que são facilmente procurados na tabela do professor Libânio, e procuro aqui o ábaco, né, correspondente a esse valor de dx sobre hy e dy sobre dx sobre hx e dy sobre hy, e insiro o valor do meu μx e μy, semelhante está aqui, ó. Esse gráfico aqui é um gráfico que atende esses dois valores aqui, né, que eu citei anteriormente, e eu venho e procuro aqui o meu μx, né, como está aqui no ábaco, ó, μx, e o meu μy. Com isso, para as duas direções não, para os dois métodos de cálculo, eu consigo saber qual é a quantidade de barras necessárias para o meu problema. Para esse caso aqui, também por ser flexão composta oblíqua, foi adotado aqui o método da rigidez capa aproximada, resultando em 5 barras de 12,5, que por necessitar, né, da simetria, serão 6 barras.
Basicamente, esse é o processo de cálculo comum, né? E um dimensionamento do seu pilar que não envolve o conhecimento da armadura que está ali naquele elemento estrutural. Também está inserido na planilha, e foi por isso que eu disse que você deve marcar aqui com não, o dimensionamento a partir do diagrama momento-curvatura e das armaduras que foram inseridas para o meu problema. E aí, basicamente funciona assim. Eu tenho aqui essa minha direção X. Como é que funciona o dimensionamento para a minha direção X? Eu vou desenhar aqui para vocês. Se eu tenho aqui o meu HX, né? O meu HX daqui de 25 e o meu HY aqui de 60, eu vou realizar uma curvatura ao redor desse meu eixo HX, e se a gente lembrar, se a disposição das barras são dessa maneira, né? Quando eu estiver fazendo o meu momento curvatura ao redor de X, eu vou ter somente duas linhas de armaduras, né? Que é o que está aqui no meu problema, a distância, né, dessas minhas armaduras, né, e as suas quantidades, né, que para o nosso problema na verdade foi 3. Eu vou até refazer aqui que é para que vocês entendam melhor, né, tudo mais. Temos duas linhas aqui, né, para esse meu HX. Você deve inserir aqui, ó, 3 barras, né, na primeira linha com 3,63 e 3 barras na segunda linha de armaduras com 21,38 de distância. E ele já calcula aqui essa área de aço. Para a minha direção Y, é da mesma maneira. Contudo, para Y agora, eu tenho 3 linhas de armadura. E aí, para deixar amarrado aqui de vez, aquele D que está lá incluído na minha rotina, é justamente essa distância de cada camada da minha armadura. Entendeu agora? Basicamente é isso. Para você acoplar o seu momento de curvatura, você deve fazer isso. E aí eu venho em rodar, sim. Ele demanda uma certa quantidade de tempo, e isso depende também do computador que você está utilizando. E vamos esperar. E agora, ó, ele rodou, né, o momento de curvatura do meu pilar aqui e achou aqui essa deformação para o equilíbrio do meu pilar e para essa angulação aqui, né, do meu elemento estrutural. É importante destacar que ele também está considerando a norma de 2014 e a norma de 2023, para caso você esteja fazendo alguma comparação, né, com FCKs elevados, né, com esse efeito. E para a direção Y é da mesma forma. Eu vou lá e clico em sim para ele rodar. E aí, pessoal, ao final do processo, né, já podemos perceber aqui que ele encontrou também o local, né, de equilíbrio do meu pilar. E eu venho aqui para o cálculo do meu pilar padrão acoplado ao meu diagrama momento de curvatura. E o interessante aqui que em posse dessas resistências, né, que foram obtidas no dimensionamento aqui do momento de curvatura descrito anteriormente, eu posso montar a envoltória de resistência e avaliar o efeito de cada solicitação minha. Eu tenho aqui, ó, o momento inicial, qual é o perfil, né, essa linha vermelha descreve, né, aqui o meu momento inicial. Depois, o meu momento de primeira ordem, né? Eu posso ver aqui, né? Como é que esse momento, a sua amplificação, né? Que foi mostrado anteriormente. O método da curvatura aproximada, não muito conservador, né? Podemos perceber aqui o que aconteceu, né? Com esse ponto aqui seria a nossa excentricidade no meio. O da rigidez aproximada, né? Que apresentou aqui esse comportamento. E o da rigidez acoplada, o mais conservador dentre os métodos mostrados até aqui.